queridos ouvintes, tendo em vista a exiguidade do tempo, quero já fazer a leitura oficial da nossa mensagem nesta noite, que se encontra no texto áureo do Evangelho, que se encontra no livro do Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 16, até o versículo de número 21, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Meus amados e queridos ouvintes, quando nós lemos este texto, nós podemos perceber que o fundamento da salvação é o amor de Deus para com toda a humanidade. E uma pergunta que muitas pessoas fazem a si mesmo é: como eu faço para ser salvo na pessoa bendita de Jesus? De antemão quero lhe informar que para ser salvo não é necessário mais nenhum sacrifício. Você não é salvo porque você dá esmolas, você não é salvo porque você dá uma cesta básica para alguém que é necessitado. Você é simplesmente salvo por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário demonstra a essência do caráter de Deus, que é o amor. Mas qual o motivo pela qual Deus, Pai, enviou seu Filho para morrer por tão vis pecadores como nós? Quando nós abrimos a nossa Bíblia e começamos a historificar, olhando os pontos específicos da raça humana, inevitavelmente nós precisamos voltar ao princípio, nós precisamos voltar ao Gênesis de quando o homem ele foi criado, pois diz a Bíblia que Deus ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, e soprou no homem o seu fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Mas quando nós estudamos sobre antropologia, que é a ciência que estuda o homem, nós vamos perceber que Deus ele dá uma ordem expressa ao homem no Jardim do Éden, e essa ordem, pelos textos bíblicos, ela foi uma ordem única de não comer de uma árvore que estava plantada no meio do jardim. Mas o homem, infelizmente, ele não conseguiu obedecer essa ordem divina, e ele foi enganado pelo adversário, que todos conhecem pelo nome de Satanás. Então, infelizmente, esse adversário, ele conseguiu ludibriar o homem, e quando ele consegue ludibriar o homem e faz com que o homem peca, nós estudamos sobre os tipos de imputação que existe na Bíblia Sagrada. E a primeira imputação, e lembrando que imputar é inserir para dentro, é colocar dentro, inserir para dentro de alguém algo.
Então, quando o homem ele pecou contra Deus no jardim do Éden, foi imputado ao homem o pecado. E a Bíblia diz que por causa do pecado, a morte passou a todos os homens na face da terra. E não somente o homem daquele período, mas o homem de todos os tempos, enquanto houver gente na face da terra. Então, quando o homem peca, é imputado a ele o pecado. Mas quando o homem peca, Deus, pela sua infinita misericórdia para com a criatura que ele havia criado, ele provê, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, a porta de escape para o homem. Gênesis 3,15 é uma profecia acerca do sacrifício que seria feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então a primeira imputação foi a imputação do pecado. A segunda imputação da Bíblia, ela vai ocorrer na cruz do Calvário, quando Cristo ele é condenado e elevado à crucificação. E quando Cristo está pregado naquela cruz, acontece a segunda imputação da Bíblia. Pois quando Cristo está ali crucificado, os pecados que foram imputados a nós ali no jardim do Éden, agora é tirado de nós e imputado a Cristo na cruz do Calvário. Por que Cristo? Porque a necessidade na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E nenhum indivíduo na face da terra que se dispõe a entregar a sua vida para Cristo, nenhum desses se perderá, porque o próprio Cristo disse: aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Então, para aqueles que se chegam a Cristo por meio da fé e não por meio de obras, porque as obras não salvam ninguém, quem salva o indivíduo é Cristo. Aquele que chegar a Cristo, e é algo tão interessante que a salvação ela não é meritória, não é por méritos de ninguém, mas pelo mérito conquistado por Cristo na cruz, é que a fé que é gerada para que alguém entregue a sua vida para Cristo, não é a sua fé própria, mas o Espírito Santo de Deus. Quando alguém ouve o chamado do Evangelho, quando alguém abre o coração para essa palavra, então o Espírito Santo, em um processo chamado processo de regeneração, ele gera essa fé salvífica dentro do coração do homem. Então o homem, pela fé gerada pelo Espírito de Deus, ele se disponibiliza a reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, queridos ouvintes, não é nenhum bicho de 7 cabeças servir a Deus. Por quê? Porque você não precisa pagar mais nenhum preço. O preço, ele já foi pago na cruz do Calvário, para que todos os homens tenham acesso direto à presença de Deus. Quando Cristo morre, ele abre-nos a porta da eternidade. Quando Cristo morre na cruz, quando ele vem e executa todo o processo para a salvação do homem, a sua vinda, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, ele abre a porta da eternidade. E todos quanto quiser vir a Cristo, a porta da graça ainda se encontra aberta. Ele diz no livro de Mateus, capítulo 11, e o versículo de número 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós lemos esse texto e quando nós trazemos para o nosso tempo contemporâneo, moderno, nós vamos perceber que muitas pessoas que estão aflitas, estão desesperadas, famílias desesperadas, famílias que estão sendo desestruturadas, pessoas envolvidas com drogas, pessoas envolvidas com magia negra, envolvidas com furtos, com roubos. Mas aí Cristo, que é
o amor da nossa vida, como é o nome desse programa, ele usa de misericórdia para qualquer pessoa que esteja nessa situação e concede a ele o alívio, concede a ele a paz, concede a ele a sua presença. Então, independente de quem você seja até hoje, independente disso, se você abrir o seu coração para Cristo, se você permitir que o Espírito Santo de Deus faça uma obra em seu coração, se a obra redentora de Cristo, a obra redentiva de Cristo, for permeada à sua vida, creia que Deus ele tem mudanças de vida em ti. Porque a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, ele diz no capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então o que Deus quer proporcionar ao homem? Deus quer proporcionar ao homem vida nova. Deus quer transmitir ao homem salvação eterna. Imagine você, o tanto que o indivíduo, como o homem, sofre na terra por questões do pecado. E imagine o indivíduo partir para a eternidade, presbítero David. Partir para a eternidade, sofreu tanto nessa terra e vai partir para uma eternidade sem Deus. Uma eternidade sem Deus, a perdição é uma eternidade com a ausência de Deus. Então envolve sofrimento, envolve lamúrias, envolve coisas terríveis, porque a Bíblia diz que só existe dois caminhos para o homem. É caminho de perdição ou caminho de vida eterna. E Deus coloca esses dois caminhos diante de todos os homens na face da terra, porque Deus não pressiona ninguém a servi-lo. Há um versículo bíblico que diz, escrevendo João quando estava na ilha de Patmos para a igreja de Laodiceia, ele escreve para a igreja dizendo, Cristo dizendo, eis que bato à porta, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Quando Cristo disse isso, Cristo estava dizendo que ele sempre está à porta do coração dos homens, batendo nessa porta para que haja um processo de comunhão com ele. Então, queridos, somente Cristo é quem nos levará à eternidade. Não existe nenhum outro nome, nem nos céus e nem na terra, que possa nos conduzir à eternidade, senão Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para sempre e eternamente, e está sentado à direita de Deus Pai e intercede por todos os homens na face da terra. Então não queira passar uma eternidade sem Cristo. Não queira passar uma eternidade sem a presença de Deus, porque a ausência de Deus na eternidade é sofrimento, é dor. Imagine o homem, e isso não é terrorismo,